Bom, pessoal, mais uma prova para vocês aqui da EBSER, da Universidade Federal do Tocantins, tá? 2015. Hospital de Doenças Tropicais, feita pela OCP, né? A banca que aplicou aqui essa prova, nos mesmos moldes das outras, né? São 25 questões que nós vamos fazer aqui a partir da 26 até a 50, tá? Vamos lá, vamos começar. 26. No serviço de assistência de enfermagem pediátrica, usa-se medidas antropométricas. Quais são elas? Letra A, temperatura, perímetro cefálico, torácico. B, perímetro cefálico e respiração. C, peso, altura, perímetro cefálico, torácico e abdominal. D, pressão arterial, pulso, respiração e temperatura. E, saturação de oxigênio e pressão arterial. Então aqui que ele fala de assistência pediátrica e ele quer, né, quais são as medidas antropométricas que deve ser verificado. Então o que está completo aqui é a letra C, né? Ele tem aqui o peso, eu tenho a altura, eu tenho o perímetro cefálico, torácico e abdominal. Seria a nossa opção correta, letra C, então. Peso, altura, perímetro cefálico, torácico e abdominal. Próxima questão. 27. Criança de 7 meses apresentando dermatite, assadura, chorosa, com a pele irritada e cheiro forte de amônia. Quais são as principais causas dessa dermatite? Aqui é a assadura, tá? Eu tenho aqui uso de fralda descartável, presença de fungos e falta de higiene. C, excesso de sabão, sabonetes e talcos, uso de fraldas de tecido. Então, as principais causas é a presença de fungo e a falta de higiene, tá? Essa daqui é a assadura comum, tá? Então, a letra B seria nosso gabarito. Presença de fungos e falta de higiene. Próxima questão. 28. Lesão da articulação causada por um movimento violento sem fraturas, porém causa muita dor e edema, necessitando a imobilização. Pode causar rompimento de vasos sanguíneos, tendões e ligamentos. O enunciado refere-se a. Então, ele fala aqui sobre lesão de articulação. Você consegue cortar muito. O movimento violento sem fratura. Causa muita dor, edema, necessitando imobilização. Eu tenho convulsão? Não. Infecção? Não. Luxação? Não. Fratura? Não, né? Ele está falando aqui que não teve sem fraturas. Ó. E vai sobrar, né? A entosse, letra E, seria o nosso gabarito. Próxima questão. 29. Na classificação de psicofármacos, quais são os psicotrópicos? Até aqui, sedativos hipnóticos, psicoestimulantes, biotrópicos, antipiléticos, sedativos ansiolíticos, antipsicóticos, antidepressivos. Que já seria o nosso gabarito. Anti-inflamatórios, letra E. Então, na classificação de psicofármacos, psicotrópicos seriam sedativos ansiolíticos, antipsicóticos e antidepressivos. Letra D, então, o nosso gabarito. Próxima questão. 30. É indicada sempre que houver incapacidade de absorção de nutrientes pelo trato gastrointestinal devido a causas anatômicas, infecciosas ou metabólicas e faz parte também da terapêutica em certas doenças que necessitam de repouso intestinal. O enunciado refere-se de. Então, se eu peço um repouso intestinal, eu tenho incapacidade de absorver nutrientes. Então, não posso usar o trato gastrointestinal. Né? Então, eu tenho aqui nutrição parenteral, nutrição enteral, gastrostomia, jejunostomia, via oral. Se eu não posso usar o trato gastro, eu não posso usar nenhum desses aqui. Eu tenho que colocar a alimentação direto no acesso venoso do paciente, já que eu não posso usar os meios ali do intestino, né, do trato gastrointestinal. Então, letra A, nutrição parenteral, seria nosso gabarito. Próxima questão. 31. Dentre os dispositivos a seguir, assinale aquele que é considerado um medicamento e deve ser utilizado com cautela e sobre prescrição médica. Então, dentre os dispostos a seguir, assinale aquele que é considerado um medicamento e deve ser utilizado com cautela sob prescrição médica. Eu tenho aqui gás carbônico, ar comprimido, oxigênio, gás hélio, ar ambiente. Aqui, gás carbônico, eu não vou usar gás carbônico no meio hospitalar, ar comprimido, gás hélio e o ar ambiente. Não tem prescrição.
O único aqui que eu preciso ter prescrição médica seria o oxigênio. Tá? Ele tem uma prescrição ali para ser feito no paciente. Então, letra C, oxigênio seria o nosso gabarito. Próxima questão. 32. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. A pressão arterial é a resultante da força exercida pelo nas paredes do volume de sangue da força de contração do coração e na parede dos vasos. Então vamos lá, a alternativa correta. Vamos lá, a pressão arterial é a resultante da força exercida pelo coração, sangue, fluido, sangue, coração, pelo sangue, né, nas paredes das. Então aqui é sangue primeiro, né? Então tem um sangue aqui, tem um sangue aqui. Nas paredes das artérias, a artéria aqui só um sangue, né? Do volume de sangue circulante, da força de contração do coração e da resistência na parede dos vasos. Então, preenchendo aqui, a pressão arterial é a resultante da força exercida pelo sangue nas paredes das artérias, do volume de sangue circulante, da força de contração do coração e da resistência na parede dos vasos. Então, letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 33. Foi fundada em 12 de agosto de 1926. É uma sociedade civil com personalidade jurídica que congrega enfermeiro, obstetrizes, técnicos auxiliares de enfermagem e estudantes do curso de graduação e de educação profissional de nível técnico, a que ela se associa individual e livremente. O enunciado refere-se a... Então, ele fala aqui sobre uma sociedade civil que eu posso ter tanto enfermeiro, tanto quanto obstetra, técnico auxiliar de enfermagem, também posso ter os estudantes dos cursos de graduação e de educação profissional de nível técnico. Então, pode ser todo mundo ali associado a essa sociedade aqui. Aí coloca, seria a letra A, bem, B, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, Lei Orgânica e Conselho de Ética de Enfermagem. Lei Orgânica não tem nada a ver. Conselho de Ética não tem nada a ver. O Corém, eu não posso ter um estudante lá no Corém. O COFEN também não posso. Então, o que sobra é a Associação Brasileira de Enfermagem. Então, letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 34. Quando o cliente está impossibilitado de urinar espontaneamente, sendo necessária a drenagem artificial através de catéteres, utilize-se o. Então, o cliente ele não pode urinar espontaneamente, sendo necessária a drenagem artificial, então ele vai usar o quê? Dreno de tórax? Tem umas questões que, pelo amor de Deus, dreno de tórax, acesso venoso central, cateterismo vesical, cateterismo cardíaco, dreno de Penrose. É o único aqui que seria para urina, né? Seria o cateterismo vesical, letra C. É o nosso gabarito. Próxima questão. 35. Recomenda-se que os produtos hemoterápicos permaneçam 30 minutos a determinados graus para aquecimento antes de administrados no paciente. Qual é a temperatura ideal? Então, recomenda que os produtos de hemoterapia ele permaneça 30 minutos em uma temperatura que é considerada uma temperatura ambiente, né? Para aquecimento antes de administrado no paciente. Qual a temperatura ideal? A temperatura ideal aqui é fechado, né? Mas uma temperatura ambiente seria 20 a 24 graus. Próxima questão. 36. A via parenteral é utilizada na administração de medicamentos não absorvíveis pelo trato gastrointestinal e proporciona ação imediata dos medicamentos, além de estar subdividida em diversas vias, sendo elas. Então, a via parenteral é utilizada na administração de medicamentos. Beleza. Não absorvidos pelo gastrointestinal. Tá bom? E proporciona ação imediata dos medicamentos, além de estar subdividida em diversas vias. Quais seriam essas? Eu tenho aqui. Vaginal, sublingual, intradérmica e endovenosa. Intramuscular, intradérmica, oral e retal. Auricular, nasal, tópico, oral. Intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Nasal, oftalmológica, intramuscular. A completa aqui seria a letra D, né? Intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Letra D, então, é o nosso gabarito. Próxima questão. 37. O banho, mais que uma técnica, é um momento importante para a enfermagem interagir com o cliente. Sendo assim, o banho no leito engloba que tipo de higiene?
Aí tem aqui apenas íntima e oral, higiene ocular, oral, do couro cabeludo, dos cabelos, do corpo e íntima. Apenas ocular, apenas dos cabelos e íntima, apenas oral e ocular. Então, o banho-leite é uma higienização completa. Então, eu tenho higiene ocular, oral, do couro cabeludo, dos cabelos e do corpo e íntima. Então, letra B seria o nosso gabarito relacionado ao banho no leito, tá? Que é uma técnica muito importante que é feita pela equipe de enfermagem. Próxima questão. 38. É um processo inflamatório do parênquima pulmonar, geralmente causado por agentes infecciosos, micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, protozoários e broncoaspiração. O enunciário refere-se a... Então, ele fala sobre o parênquima pulmonar, que é causado por agentes infecciosos, aí que se refere ao quê? Eu tenho aqui bronquite, asma, pneumonia, derrame pleural, efisema pulmonar. Isso aqui tudo ele está falando sobre a pneumonia, né? Causada por agentes infecciosos, bactérias, fungos, vírus, protozoários, que é um processo inflamatório parênquima pulmonar. Então, letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 39. Paciente, 44 anos, masculino, raça negra, deu entrada no pronto atendimento referindo fraqueza, perda de peso gradual, fezes líquidas com frequência. No momento apresenta-se ictérico, abdômen acístico, hipotenso e demais sinais vitais graves. Refere-se ser tabagista e etilista há muitos anos. Qual o provável diagnóstico? Sei que a equipe de enfermagem ela não dá diagnóstico, mas a gente tem que entender o conjunto de sinais para que está levando aqueles sinais, né? O que pode ser aqueles sinais, para que a gente consiga trabalhar melhor, tá? Então ele fala aqui o que é importante, né? Ele deu entrada no plano de atendimento referindo fraqueza, uma perda de peso gradual, fezes líquidas. Ele apresenta ictérico, isso aqui já é clássico. O abdômen dele está acístico, outra coisa clássica. Só por essas duas aqui. E sabendo que ele é etilista há muitos anos, levando em consideração todos esses sinais de ictérico, abdômen acístico e etilista, eu ligo diretamente aqui a cirrose hepática, tá? Então, letra D seria um possível diagnóstico, tá? Cirrose hepática, letra D, é o nosso gabarito. Próxima questão. 40. Tornou-se mandatória a existência de um espaço devidamente estruturado, onde os clientes possam ser cuidadosamente observados no pós-anestésico cirúrgico imediato. Então, é um espaço, um espaço estruturado, onde os clientes podem ser cuidadosamente observados pós-anestésico cirúrgico imediato. No Brasil, a obrigatoriedade foi estabelecida pelo decreto, apesar de já se fazer parte das previsões das unidades desde 1977. Qual seria o espaço? Então, se ele fala sobre um local estruturado onde o cliente ele vai ser observado no pós-anestésico cirúrgico imediato, eu tenho aqui semi-intensiva, não. UTI, não. Sala de recuperação pós-anestésico, pronto atendimento, não. Hemodiálise, não. Então, letra C, está direto aqui, né? Sala de recuperação pós-anestésica. A única complicação dessa questão aqui é que ela não vai estar por extenso, né? Então, você tem que entender que seria uma sala de recuperação pós-anestésica. A letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 41. Paciente feminino, 46 anos, refere perda de peso rápido nos últimos 3 meses, poliúria. Estou marcando aqui, ó. Refere-se perda de peso rápido em 3 meses. Poliúria, dores nos membros inferiores, visão turva. No momento, refere cefaleia intensa e mal-estar geral. Qual a hipótese diagnóstica? Então, se ele tem perdeu muito peso, urina muito, visão turva, eu posso ligar ele diretamente aqui a diabetes, tá? Porque ele está tendo aquela perda de peso gradual, rápida, nos 3 meses anteriores. Ele tem poliúria, ele tem dores, mas ele tem visão turva. Então seria uma hipótese diagnóstica, seria a letra B, diabetes tipo 2, né? Próxima questão. 43. Temos 1000 ml de soro fisiológico para ser administrado em 6 horas. Qual o número de gotas por minuto
devemos colocar? Então ele pede ml em 6 horas. Ele quer o número de gotas por minuto. Eu vou ter aqui, ó. Aqui ele pede o número de gotas, né? Então é macrogotas. Então macro é igual a volume sobre tempo vezes 3. Aqui é macrogotas por minuto, tá? Então macrogotas é igual a volume, 1000, sobre 6 vezes 3. 6 é em horas, tá? 6 horas. Então macro igual a 1000 sobre 18. 1000 dividido por 18 dá 55,5 gotas por minuto. 55,5. O que eu tenho aqui mais próximo seria 55 gotas. Letra A, o nosso gabarito. Próxima questão. 44. No dia 23 de agosto, às 10 horas, no momento de administrar os medicamentos, o cliente queixa-se de algia intensa. Ao observarmos o local da punção, ele apresenta-se com edema, dor, calor e rubor. A data de punção é do dia 17 de agosto. Qual é o tempo máximo para realizar a troca do acesso venoso periférico? Então ele fez uma punção aqui, né? O acesso venoso ali, no momento de administrar o medicamento, que é esse de algia intensa. Ao observar o local da punção, apresenta-se com edema, calor, 17 de agosto. Então, o máximo que se deve ficar ali, uma punção, um acesso venoso periférico, seriam de 72 horas, tá? Depende do material. Tem materiais que ele consegue ficar até 96 horas, mas, como eu tenho aqui mais próximo, seria, ali o mais seguro seria antes, 72 horas. Então, a letra C, 72 horas, próxima questão. 45. Cliente 26 anos, masculino, dá entrada no hospital com queixa de algia intensa em flanco inferior direito, de início súbito há 2 dias. Ao exame clínico, o médico plantonista coloca como hipótese diagnóstica apendicite. Beleza. Solicitando exames laboratoriais e ultrassonografia para conclusão. Após a realização dos exames, é confirmado o diagnóstico. Esta cirurgia, de acordo com o potencial de contaminação, é classificada como contaminada, limpa, potencialmente contaminada, infectada, reparatória. Bom, nessa questão do apendicite aqui, ele não fala que está supurado, né? Está extravasado aquilo ali, não seria um infectado. Então eu posso dizer que essa cirurgia pode ser considerada como contaminada apenas, tá? Não a letra A, que seria o nosso gabarito. Próxima questão. 46. Deu entrada no hospital, paciente feminina, 30 anos, para colocação de prótese mamada, mais lipoaspiração. No momento de fazer relatório, o técnico de enfermagem fica em dúvida qual seria o termo correto para definir a cirurgia. Então, a cirurgia de prótese mamária e lipoaspiração. É uma cirurgia paliativa, reparadora, reconstrutora, necessária ou estética? É meio que uma lógica, né? É uma cirurgia estética. Ele vai fazer uma prótese mamária e uma lipoaspiração. Então, letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. 47. Ao realizar a verificação de sinais vitais em um quarto com pacientes nos 2 leitos, a lavagem das mãos deve ser realizada. Então, ao realizar a verificação de sinais vitais com 2 pacientes, como é que eu vou fazer essa lavagem das mãos? Antes de entrar no quarto e após sair, antes de entrar no quarto, após o contato com o primeiro paciente e após o contato com o segundo, a necessidade de lavagem das mãos, somente após a verificação dos sinais vitais de ambos, somente antes de entrar no quarto. O mais correto seria antes de entrar no quarto, após o contato, se entrar no quarto, após o contato com o primeiro paciente e após o contato com o segundo paciente. Então, letra B seria o nosso gabarito. Próxima questão. 48. Em administração de medicamentos parenterais, utilizamos diferentes ângulos na inserção da agulha, sendo elas intradérmica, subcutânea, intramuscular e intravenosa. Ação alternativa que corresponda corretamente aos ângulos. Então tem aqui, intradérmica, qual o ângulo? Intradérmica é o ângulo quase que rente à pele, né? Aí eu tenho aqui, 45 graus? Não. 0 graus também não. 90 graus não. 15 graus, em algumas bibliografias ele fala sobre isso.
10 graus também, entre 10 e 15 graus. Beleza, esses dois aqui estão mais ou menos. Subcutânea, 10 graus não, 10 graus não, 10 graus. 45 graus, sim. 45 graus também. Intramuscular, 70 graus. Não tem nem 70 graus, 90 graus. Intravenosa, né? Também ali, 15 graus. Então, letra E é o que está mais correto. Eu ainda trocaria esse 15 graus aqui do intradérmica, mas está aceito entre 10 e 15 graus. Então, letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. 49. O médico prescreveu 300.000 unidades de medicamento intramuscular. A farmácia fornece apenas frasco com 600.000 unidades. Se diluir em 4 ml, quanto devo aspirar? Então, a farmácia ele dá 600 para eu diluir em 4 ml. Se eu preciso de 300.000, eu preciso da metade dos 4 ml. Se eu diluir em 4 ml e ali tem 600 unidades, 600.000 unidades, eu preciso de 300.000, eu vou fazer a metade, que seria 2 ml. Então, letra B é o nosso gabarito. Isso aqui você poderia fazer por regra de 3 também, simples, mas eu não vejo necessidade. Então, letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 50. Ao entrar na enfermaria para administrar medicamentos, o enfermeiro se depara com o paciente caído no chão e constata que está diante de uma parada cardiorrespiratória. Qual deve ser a sequência de atendimento correto nessa situação de acordo com o novo protocolo? Lembrando que essa prova aqui foi em 2015, tá? Logo quando saiu o protocolo. Atualização, né? A. Abertura de vias aéreas. B. Ventilação. C. Compressão torácica. Ele ainda colocou aqui. Qual seria a sequência correta? De acordo com o novo protocolo. Tá? O novo protocolo, a partir de 2015, ele deu ênfase maior na compressão torácica. Tá? Então já começa aqui na compressão torácica. Seria C, né? C aqui, C aqui. Depois eu vou fazer a abertura de vias aéreas. Tá? E depois eu vou fazer a ventilação. Então o mais correto seria C, A e B. Então, letra D é o nosso gabarito. E assim nós terminamos aqui mais uma prova da EBSER, tá? Nesse caso, a prova do Hospital de Doenças Tropicais da Federal de Tocantins, 2015. Feita pela OCP. Uma prova tranquila, com questões bem elaboradas, né, na sua maioria. Tá? Então, espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou, se inscreve no canal, divulga o canal aí para nossos colegas enfermeiros. Se você quer alguma prova que eu faça a correção aqui, coloca nos comentários ou manda mensagem. Isso aí, bons estudos e até a próxima prova.